poderosas, tudo bem com vocês? Bem, como prometido, eu vim falar hoje sobre um assunto, como vocês puderam ver aí na capa, né? Um assunto que não é muito bom de se comentar, mas é necessário. É necessário porque falta alguns conhecimentos em relação a este assunto, que é sobre a pedofilia. E eu quero alertar aqui, você que é mãe, você que é tia, você que é madrinha, você que é professora, você que é cuidadora de alguma criança, tem pouco conhecimento em relação à pedofilia, não sabe como proteger esta criança. Eu queria deixar aqui brevemente alguns relatos. Bem, se vocês voltarem, o meu último vídeo foi uma reportagem do portal R7, falando sobre uma garota de 11 anos que entrou na internet, se comunicou com um cara de 40 anos. Provavelmente esse cara ganhou a confiança dela, depois começou a ameaçar essa criança e fez com que ela fugisse com ele, tá? Então, se você não sabe da história, volta no meu vídeo anterior, eu vou até deixar o link aí para vocês poderem assistir a este caso, tá? É real, gente, a pedofilia é real. Eu vou deixar brevemente assim, um resumo sobre a pedofilia. Bem, para vocês que não sabem, de 70% a 80% das crianças que são abusadas sexualmente, elas são abusadas dentro de casa. Dentro de casa. Isso é estatística, gente. 70% a 80% são casos que eles sabem, mas a gente sabe que as pessoas não denunciam, né? Eu acredito que existem muito mais casos, mas as pessoas não denunciam, né? Tem medo de denunciar. Então, esse vídeo até para um alerta também, para ajudar as pessoas para encorajar pessoas a denunciarem, tá? Então, como que nós vamos fazer isso? Orientando as crianças. Eu vou ensinar vocês aqui a ensinar a sua criança a se proteger de um pedófilo. 70% a 80% das crianças que sofrem um abuso sexual sofrem dentro de casa, por pessoas muito próximas, muito conhecidas. Por exemplo, padrasto, pai, tio, primos, avós, infelizmente, vizinhos, amigo dos pais que frequentam a sua casa. E como que esse pedófilo chega até essa criança? Conquistando a confiança dela. A criança, ela olha, vê que aquele homem frequenta a sua casa, os seus pais confiam nele, então ela também passa a confiar. E o pedófilo começa primeiro a agradar essa criança, a conquistar a confiança dessa criança. Por exemplo, a menina de São Paulo, que foi sequestrada, né? Que fugiu, foi ameaçada e fugiu com esse cara de 40 anos. Provavelmente, primeiro, ele se passou por uma criança da mesma idade que ela e começou a conversar com ela pela internet, até que ele se revelou realmente quem ele é, né? Um pedófilo. Então, primeiramente, essas crianças começam a ganhar a confiança dessas pessoas. Como? Com presentes, com passeios, com doces, tudo isso. É muito difícil você identificar um pedófilo. Um pedófilo não vem escrito na testa dele que ele é pedófilo. O pedófilo, geralmente, ele tem uma vida normal. Ele trabalha, ele está inserido dentro da sociedade de forma normal, acima de qualquer suspeita. Como eu até falei, acima de qualquer suspeita, principalmente porque esse pedófilo, ele conquista a confiança tanto da família como da criança. Tá? E são pessoas totalmente normais, trabalham ou estudam, muitas das vezes são casados ou têm namorada, têm até filhos, têm uma profissão. Então não está escrito na testa que essa pessoa é pedófilo, tá? Não tem nada que diz assim, eu olhei para aquela pessoa, é pedófilo.
vou me afastar. Ah, essa não é. Cuidado com as aparências, que as aparências enganam. O pedófilo, ele pode ser de qualquer idade, qualquer gênero, qualquer crença religiosa, qualquer escolaridade. Quando eu falo qualquer gênero, me lembra uma história de um rapaz, eu li essa história na internet, de um rapaz que foi abusado pela babá dele. Às vezes a gente pensa que só homens são abusadores, mas não, existem mulheres também que são abusadoras. Da mesma forma que nós que somos pais, né, achamos também que só as meninas sofrem, as crianças do sexo feminino, as meninas que sofrem o abuso sexual. E não, meninos também sofrem. Nós temos que ficar atentos a todas essas questões. A pedofilia é um comportamento denominado de parafilia. A pedofilia é um distúrbio da conduta sexual considerado uma perversão de caráter compulsivo e obsessivo, onde o indivíduo sente atração por crianças e adolescentes ou adolescentes, né? Agora, como que nós podemos ensinar as nossas crianças a se protegerem de um pedófilo? Então, a primeira coisa é você conversar francamente com essa criança, desde pequenininho. Vai mudando a linguagem conforme a idade deles. Então, você vai dizer para essa criança, olha, o seu corpinho, depende da idade, tá, gente? Então, o seu corpo, o seu corpinho, suas partes íntimas, ninguém pode tocar. O seu corpo é seu, ninguém pode tocar. Eu falava pro meu filho, por exemplo, desde pequenininho, que só eu poderia dar banho nele, só eu poderia limpá-lo quando ele fosse ao banheiro, e que ninguém poderia tocar nele, e que se acontecesse, que era para ele me falar. E deixava bem claro que se alguém fizesse isso, ia falar para ele, olha, não conta para sua mãe, não conta para o seu pai, porque senão eu vou matar todo mundo, porque tem esse tipo de ameaça. Ou sua mãe vai morrer se ela souber. Então, assim, eu já falava para ele que era mentira e que deveria me contar. E eu ainda quero falar, né, sobre criação de filhos para vocês. E a principal questão numa criação, na criação das crianças, é a relação de amizade e confiança que tem que ser criada desde pequenininho com o seu filho. Eles têm que ter a confiança que você é a melhor amiga dele, ou dela, né, das crianças, e que eles podem contar tudo. Isso faz uma diferença que vocês não têm noção. Bem, outra questão é, como eu já disse, o agressor, ele geralmente é íntimo da família, né? Os pais conhecem. E se por algum motivo o seu filho, você perceber, você sentir que o seu filho, ele não gosta muito daquela pessoa, ele evita estar perto daquela pessoa, se você fala assim, dá um beijo em fulano, gente, não faça isso com as crianças, deixa as crianças serem espontâneas. Esse negócio de falar assim, seja educado, cumprimenta o tio, dá um beijo no tio, não façam isso. Deixa a criança ser espontânea. E observa, se você perceber que essa criança não quer muito contato com esse adulto, você tem que observar, chama a criança, conversa como quem não quer nada. O que você acha de fulano? Você gosta de fulano? Você gosta quando ele vem aqui em casa? Professores, por exemplo, têm que se especializar em desenhos infantis, porque as crianças, elas falam muito através de desenhos, muito. E, inclusive, depois eu procurei saber mais sobre a reportagem que eu deixei no vídeo passado. Essa menina de 11 anos que foi obrigada a fugir com esse cara de 40 anos, ela gostava muito de desenhar. E na reportagem que eu vi, na outra reportagem que eu vi, ela desenhava assim paisagens, flores, céu azul. E de um tempo pra cá, ela começou a desenhar coisas muito estranhas, muito bizarras mesmo. Tipo faca, mão cortada, sangue,
o coração humano mesmo, não o coração em forma de coração como a gente conhece, mas é o coração em forma de coração, do coração humano mesmo, uma faca com sangue. Então, assim, são sinais que essa criança vai dando de que alguma coisa está errada, que alguma coisa ali não vai bem com ela. Comportamento, se essa criança mudou o comportamento, você tem que observar, mudou o comportamento, tá mais agressiva ou tá mais retraída, não brigar, porque às vezes os pais, eles não se atentam para essas coisas, por isso que o conhecimento é tudo, né? É muito importante você estudar sobre a criança, você tentar entrar no mundo da criança, por isso que nós que somos educadores sempre falamos com os pais. Vai falar com a criança, vai chamar a atenção da criança, vai conversar alguma coisa com ela, você tem que descer a altura dela, você não pode ficar mais alto, desce a altura dela, olha nos olhos dela, passa confiança, seja amigo e pergunta, o que está acontecendo? Conta pra mim. E se você não consegue, mas percebeu essa mudança no seu filho ou na sua filha, leva num profissional, num psicólogo. Bem, como eu disse, de 70% a 80%, né, a maior parte do pedófilo, do abusador, ele é conhecido. Mas isso não quer dizer que não possa acontecer, por exemplo, com um estranho. Então, vocês devem orientar muito bem as crianças a não falar com estranhos, principalmente na rua. Se você mora num lugar que as crianças podem brincar na rua, e se parar algum carro, orientar demais essas crianças a não falar com estranhos, não aceitar nada de estranhos. E uma outra alerta que eu quero fazer é que esses dias antes da pandemia, eu estava num shopping, eu fui ao banheiro, né, e junto comigo nesse banheiro, eu vi uma criança sozinha, uma menina sozinha. O banheiro ficava perto da praça de alimentação. Então, provavelmente essa mãe falou assim, vai ali, você vai lá, que mamãe tá aqui. Gente, essa criança poderia ter sido abusada dentro do banheiro, poderia ter sido arrastada pro banheiro masculino, porque é porta com porta. Imagina, nunca façam isso. Eu sempre fui muito ligada a isso, sempre fiquei muito atenta com isso, sempre tive muito medo. E certa vez eu estava num clube, né, com piscina e tal, e meu filho foi brincar com um outro coleguinha dele, filho de uma amiga minha, numa piscina distante da nossa. Então, porque lá na nossa era muito funda e eles quiseram ir para uma que estava mais rasa. Eu fui a única adulta que saí da piscina e fui vigiar os dois que que foram para outra piscina. E como era uma piscina infantil, eu falei, vou sentar aqui, vou só ficar observando. E fiquei sentada e observando eles brincarem. E tinha um pesque pague nesse clube que eu fui, tem um pesque pague também. E um senhor de idade, ele não percebeu que eu era mãe de uma das crianças. Ele se aproximou das crianças e estava chamando as crianças para ir para o pesque pague. Poderia ser algo inocente? Poderia, mas na minha cabeça não. Na minha cabeça de jeito nenhum. E na mesma hora eu levantei, chamei meu filho. Mamãe tá aqui, tá, filho? Para ele perceber. E na mesma hora ele foi embora. Entende? Então a gente tem que ficar muito atento aos pequenos detalhes e ver maldade mesmo nas coisas, porque o mundo é mau. E coração dos outros é terra que ninguém pisa. Você não conhece o outro. E como eu disse, não está escrito na testa que é um pedófilo. Bem, uma outra questão aqui é conversar com os filhos em relação ao uso da internet. Primeiro que eu acho que quando é muito novo, né, você não deve permitir o uso da internet, mas também não vou entrar nesse mérito, porque cada um cria o filho da forma que acha melhor. Então, se por um acaso seu filho tem uma rede social, por exemplo, que evite de colocar fotos, né,
Que você converse com ele, que ele não pode conversar com estranhos, bloqueia a rede social para ele ter acesso só a pessoas conhecidas e mesmo assim fique atenta a essas conversas. Sempre, gente, sempre pega o celular do seu filho ou o computador e dá uma olhada no que ele está fazendo na internet, o que ele está conversando, quais são os sites de pesquisa que ele está entrando. Tem que ficar atento em relação a isso, tá? É mais uma dica. Essa outra dica aqui é para as crianças mais pequenininhas. Como eu disse para vocês, né? Desde pequenininho começou a falar, começou a entender, a gente tem que falar sobre esse assunto. Não fogem, pelo amor de Deus. Tudo que vira tabu é perigoso, porque a criança ela vai ter curiosidade em relação àquilo, né? Então, seja franco com o seu filho, procure as palavras certas e não deixe que um assunto tão importante vire um tabu na sua casa. Então, como o seu filho ainda é muito pequenininho, como que você vai conversar? Você vai ensinar seu filho a nomear as partes do corpo. E essas partes do corpo, você vai dizer quais que ninguém pode tocar, só você que é mãe, tá bem? De forma muito lúdica, brincando, você vai passando esse conhecimento para a criança. Tenho certeza que vai ficar gravado na mente dela. Uma outra questão que eu quero deixar para vocês é observem sempre o corpo do seu filho, da sua filha, tá? Porque geralmente o abuso sexual, ele, além de deixar marcas psicológicas, né? Ele também pode deixar marcas físicas. Que tipo de marcas? A alteração, por exemplo, do orifício anal, da genitária. Pode também deixar roxo, como ela pode ter sofrido algum chupão no peito, alguma coisa assim. Então, fique muito atenta ao corpo da criança, né? Se ela reclama de alguma dor, se você associa quando ela reclama dessa dor a algum passeio que ela costuma fazer, a ir da casa de alguém, tá? Outra coisa que eu nunca gostei, também fica uma alerta dessa questão de dormir na casa de coleguinhas. Ah, posso dormir na casa de coleguinhas? Eu nunca gostei, nunca deixei meu filho dormir na casa de coleguinhas, porque é muito complicado, gente, é muito complicado. Você não conhece a família do coleguinha da escola, você, por mais que você conheça do dia a dia, né? Você não conhece intimamente. E às vezes, por mais que você conheça intimamente pessoas da sua família, a gente não pode confiar. Então fica essa alerta também, evitar de deixar dormir na casa de pessoas assim que não tem nada a ver, não tem muito vínculo, né? Outra coisa, a última dica que eu quero deixar para vocês e muito importante: acreditem no filho de vocês. Nem tudo é fantasia da criança, tá? E se você por um acaso achar que é uma fantasia, leve um psicólogo para que eles mesmos façam a avaliação e eles têm toda uma técnica para dizer se é uma fantasia ou se é uma verdade. Bem, gente, então é isso. Eu não poderia deixar de falar deste assunto com você que é mãe, né? Eu espero que eu tenha alertado vocês, que vocês fiquem mais atentos. Eu fiz uma enquete no meu Instagram. Ah, por falar nisso, poderosa, se você não me segue lá no Instagram, passa a me seguir. Eu deixo sempre mensagens diárias lá para vocês, de autoestima, dicas, várias coisas. @Janaína para mulheres, tá? E eu fiz um story, uma enquete, na verdade, perguntando se você observa o que o seu filho vê na internet. E pasmem, 25% das pessoas que responderam lá a enquete falaram que não observam o que os filhos veem na internet. Eu meio que entendo, porque a nossa vida é um pouco corrida, às vezes a gente não tem a malícia, acha que a criança tá ali quietinha,
tá só vendo um desenho, ou tá jogando, mas nesse meio tempo pode acontecer muita coisa. A internet é um mundo e eles não têm ainda maturidade para viver dentro deste mundo sem uma orientação. Então é isso aí, minhas poderosas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa alerta que eu deixei aí para vocês. E se você não é inscrita no meu canal, se inscreva. Curte esse vídeo se você achar que é relevante esse conteúdo. Compartilhe com alguém também, tá? Obrigada pela atenção de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.